Santo e bendito Deus, nós somos te gratos, porque aqui a tua igreja, o teu povo se apresenta diante do Senhor para consagrar as suas vidas, para consagrar, ó Deus, a sua existência ao Senhor. Obrigado porque, mais do que parte do nosso dinheiro, nós queremos dizer que toda a nossa vida, cada um dos nossos dias, são teus. Pedimos então, Senhor, que nessa hora o Senhor receba a nossa gratidão apresentada a Ti, a nossa adoração, e que toda a nossa caminhada seja moldada segundo a Tua palavra. Palavra que agora vamos abrir, palavra, ó Deus, inspirada pelo Teu Santo Espírito, carta de amor do Senhor para nós, palavra, ó Deus, que tem o poder de nos manter no Teu caminho, instruindo-nos, corrigindo-nos, repreendendo-nos e educando-nos. Deus, por favor, não há em mim nenhuma capacidade em instruir a Tua igreja. Que seja então o Teu Espírito nosso professor. Tem misericórdia de nós, porque precisamos ouvir a Tua voz. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor, abra a sua Bíblia. Na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu às igrejas, aos irmãos dispersos da província da Ásia. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, leremos do verso 8 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias difíceis, guarde sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Busque os olhos do Senhor, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Esta é a palavra do Senhor, que ela nos instrua nessa noite. Ao olharmos para esse texto, irmãos, é fundamental nós tentarmos resumi-lo numa única frase ou num título, para que isso fique gravado na sua mente e você saia daqui com uma visão clara do que nós pretendemos ensinar e compartilhar nessa noite. A vida da igreja deve refletir a graça de Deus. Grave isso. A vida da igreja deve refletir a graça de Deus. Quando você observa o texto, nós devemos não passar por cima de alguns detalhes que são importantes. Talvez na sua Bíblia você tenha aí no início do verso 8 a palavra finalmente. Na versão Almeida Revista Atualizada, quanto ao mais, conforme lemos. Quando você olha essa expressão, você deve compreender que o texto faz com que nós olhemos para trás. Olhemos para a passagem anterior, imediatamente anterior. E o que está escrito ali? Quando você acompanha o argumento, aquilo que o apóstolo Pedro quer trazer aos seus leitores originais, e você observa a partir do verso 11 do capítulo 2, você vai ver que ele trata de como nós devemos nos portar, como deve ser o nosso comportamento, como deve ser a nossa atitude neste mundo, nesta sociedade na qual vivemos. Por que então o apóstolo está preocupado com a maneira que os crentes devem viver? E não apenas o apóstolo Pedro, mas toda a Bíblia demonstra a grande preocupação com esse assunto. Nós estamos na presença de Deus, então devemos ter uma forma de viver transformada por esse Deus. Por que então essa preocupação? Porque você vai ver que no primeiro capítulo, também no capítulo 2 até o verso 10, ele vai deixar de forma muito clara para nós a seguinte lição: vocês não são qualquer um, vocês são o povo exclusivo de Deus.
Deus os separou, Deus os santificou, Deus os salvou, Deus os colocou nesse grande edifício chamado igreja, que tem como pedra fundamental o próprio Cristo Jesus, o Filho de Deus. Deus os colocou aí para que vocês então espelhem de forma muito clara a glória do seu Salvador. Perceba, por exemplo, quando você lê o verso 9, o verso 10, talvez esse verso 9 do capítulo 2 de 1 Pedro seja o versículo mais conhecido de toda a carta, quando ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ok, somos tudo isso, glória a Deus. E aí? E aí que há um propósito, há uma finalidade, há um objetivo. E qual o objetivo? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Podemos proclamar as virtudes do nosso Salvador, porque agora vivemos em comunhão com o nosso Salvador. Nós que antes não éramos povo, agora somos povo de Deus. Nós que estávamos completamente afastados da misericórdia e da graça de Deus, agora alcançamos misericórdia, não porque buscamos a misericórdia, mas porque ela nos foi concedida pelo próprio Salvador. Queridos irmãos, esses dois versos resumem muito bem aquilo que o apóstolo fala em toda a carta. Nós fomos separados por Deus e para Deus, então devemos proclamar e viver as virtudes daquele que nos chamou. Ah, queridos, acabamos de falar de obra missionária, acabamos de falar de obras de amor. É exatamente isso que a gente é. Mais do que algo que a gente faz, missões é algo que a gente é. A igreja é o povo missionário. O Deus que tem uma missão no mundo, Ele separou a mim e a você como seu povo, para que nós sejamos parceiros dele nessa missão. E que privilégio! E que privilégio poder viver dentro da missão de Deus, submissos à direção que Ele mesmo nos dá para o exercício desta missão, que é sobretudo uma missão querigmática, é uma missão proclamatória. O nosso objetivo fundamental é proclamar. Aquele que proclama é aquele que grita, aquele que fala em alta voz, do quê? Das virtudes do seu Salvador. Com isso nós podemos traçar então um bom resumo e contextualizar então o que o apóstolo está fazendo aqui. Porque muitas vezes a gente lê um texto que fala de como a gente tem que viver, e alguns acham então que é um texto de lei, que a Bíblia é legalista, que a Bíblia fica botando regra para a gente cumprir. E não haveria problema nenhum em Deus fazer isso. Afinal de contas, dele é Deus, né? E nós somos servos. Então aquilo que Ele manda a gente tem que obedecer, certo? Isso aí deveria estar muito tranquilo para todo crente. Infelizmente, alguns têm dúvidas, né? Mas deveria ser assim, ponto pacífico para todo crente. Deus pode mandar e a gente tem que obedecer mesmo. É assim que funciona, tá? Contudo, é muito interessante quando a gente olha o mandamento de Deus à luz do Evangelho. Uma vez que Deus enviou seu Filho para nos resgatar das trevas e nos transportar para a sua luz, é mais do que nosso dever proclamar as suas virtudes e viver de acordo com elas. É nosso privilégio. Nós que recebemos a graça de Deus, temos o privilégio de refletir essa graça, de espalhar essa graça. Não apenas com aquilo que falamos, mas também com a maneira pela qual nós vivemos. E como eu estava falando no início, eu retomo aqui, após deixar claro que nosso objetivo é proclamar as virtudes de Deus,
O autor, o apóstolo Pedro, ele vai trabalhando, então, viva assim no mundo, lá na sociedade, lá fora. Entre aqueles que te perseguem, entre aqueles que fazem mal com você, viva de modo coerente com o Evangelho. No trabalho, no contexto das relações profissionais, e aqui relações até difíceis de compreender, porque ele fala para escravos. E a gente não tem escravos hoje mais, graças a Deus por isso. Mas os nossos irmãos lá no dia de Pedro eram escravos. Haviam crentes que eram escravos, pertenciam a outras pessoas. E essa pessoa é exortada a trabalhar para esse Senhor como se estivesse trabalhando para o próprio Deus. É algo que é até difícil da gente conceber. Mas por que isso? Porque o testemunho é importantíssimo. Quando nós refletimos da graça de Deus com aqueles que nos perseguem, que nos maltratam, que nos fazem o mal, a glória de Deus é manifestada. E a gente gosta de manifestar a glória de Deus aqui no ar-condicionado. Não é verdade? No nosso banco acolchoado, com o nosso maravilhoso estacionamento super espaçoso. Todo mundo tem vaga. Só que não. Isso a gente gosta. Mas o fato, queridos, é que a experiência desses irmãos e a experiência que eu e você temos quando saímos daquela porta para fora, muitas vezes é a experiência da dor. E é ali no meio da dor que nós também somos chamados a fazer exatamente a mesma coisa, que é refletir a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ali fora. Fora do ar-condicionado, no calor. Fora do conforto da comunhão, no embate, na perseguição. Ali nós somos chamados a refletir a glória de Deus. Mas não apenas nesse contexto, também no contexto de família. E mais uma vez, nós olhamos que o apóstolo Pedro, ele fala para pessoas que viviam em contextos difíceis. Quando você lê o capítulo 3, versos 1 a 7, o texto imediatamente anterior ao nosso, a impressão que se tem é que ele não está falando para mulheres únicas e homens ao máximo. Porque aqui parecia que o negócio estava meio ruim. O pessoal precisava fazer o curso. Porque ele exorta as mulheres a terem uma postura diferente, a aprenderem a viver em submissão, mesmo quando seus maridos não a tratam da maneira que deveriam tratar. Ele usa o exemplo de Sara. Isso nós encontramos no capítulo 3, verso 1 a 6. Da mesma maneira, ele exorta os maridos a tratarem a sua mulher como vaso mais frágil, e isso não diminui a mulher, pelo contrário, amplia a responsabilidade do homem, que deve tratar bem a sua própria esposa, sob pena de, se não fazer isso, orar e a sua oração nem passar do teto. Isso é muito sério. Veja então que o apóstolo está tratando de circunstâncias difíceis, de crises pelas quais muitas vezes a pessoa passa. E ele conclui então essa série de conselhos, de desafios relacionados à vida em sociedade, seja com a sociedade lá fora, seja nas relações de trabalho, seja nas relações familiares. Ele conclui então essa sequência dizendo como nós devemos viver aqui dentro. Ué, pastor, você não acabou de falar que aqui dentro é fácil? Mais ou menos, né, Angélica? Às vezes é, mas às vezes não. Tem aquele momento que a gente vive quase que o avivamento, não é verdade? É aquela alegria do Senhor, aquela satisfação, todo mundo se abraça, todo mundo se visita, todo mundo liga, ora pelo outro, mas tem momentos que parece que a gente não está muito bem com o nosso irmão. Tem momento que a gente olha e fala, ih, lá vem esse irmãozinho de novo, misericórdia. Tem crente até que faz aquela oração que eu não sei quem foi o carnal que criou essa oração, né? Essa que já transformaram até canção, prepara e leva esse crente,
prepara e leva o irmão. Tem gente orando para o Senhor levar o irmão. Misericórdia. Tem jovem que fala, né? Resistir aos diáconos, e eles fugirão de vós. Que coisa horrível isso aí, né? Na minha época de criança, de fato, né? Se a gente conversasse igual algumas conversas acontecem aqui ao meu lado direito, hoje não, quarta-feira aqui está tranquilo, mas muitas vezes no domingo, logo apareceria um diácono, né, Angélica? Era assim também? Lá na sua igreja, quando você era criança? Era, Mariane? Então, na minha igreja da infância tinha o diácono Maurício, meu amigo. Todo mundo tinha medo daquele diácono. E às vezes as pessoas vão ficando assim, implicantes uma com as outras, vão ficando arredias uma com as outras, e muitas vezes cria-se verdadeiras animosidades, quando não inimizades. E o apóstolo Pedro, ele conclui tratando disso. E eu tenho uma desconfiança do motivo pelo qual ele conclui essa parte da sua carta, falando da comunhão da igreja. Os elementos do texto não nos deixam tão claros, mas eu tenho uma tese. Me permita compartilhar a minha tese. Quando você está passando por dificuldades em geral na sua vida, sofrimentos, perseguição, escassez, é mais fácil você se alinhar em casa. É mais fácil você se submeter à realidade lá de fora, até com certa resignação, afinal de contas você precisa trabalhar, senão você não vai comer. E aí todos os nossos estresses, todas as nossas tensões meio que estouram no irmãozinho da igreja. É interessante como muitas vezes a gente não se dá bem lá fora, e muitas vezes vem competir por poder aqui dentro. É muito interessante, é muito curioso, mas ao mesmo tempo muito triste, perceber que muitas vezes nós nos enchemos de insatisfações e frustrações lá fora, e depois chegamos aqui na igreja e colocamos a culpa de todos os nossos problemas nos nossos irmãos, ou na estrutura da igreja, ou na liderança. Como se a igreja tivesse a obrigação de resolver todos os nossos problemas. Esquecemos que o nosso papel na igreja é papel de servos. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor nos chama para fazer parte desta comunidade para dar. E melhor é dar do que receber. E de fato, o nosso coração é muito mais tratado enquanto damos do que enquanto recebemos. Isso não anula, irmãos, de forma alguma, o papel terapêutico da igreja. Ainda aqui na introdução, eu preciso fazer essa observação. É claro que nós devemos olhar para o nosso irmão entristecido. É claro que nós devemos olhar para o nosso irmão enfraquecido. É claro que nós devemos olhar para o nosso irmão em pecado e abraçar e exortar e andar juntos em amor. Nosso papel é sempre falar a verdade em amor, é sempre carregar os fardos uns dos outros em amor, é sempre caminhar com o outro, sempre. Mas o nosso papel é jamais esperar isso dos outros. Consegue perceber a diferença? Mais uma vez, melhor é dar do que receber. Se todos nós aqui estivermos dispostos a olhar para o lado e ver, eu vou até aquele irmão ali, vou dar um abraço nele, vou orar por ele, vou perguntar o que está acontecendo com a vida dele com sinceridade, não é aquela oração, e aí, tudo bem? Não é aquela pergunta assim, né, aquela
só para mostrar que você é educado. Não é isso não. É você falar mesmo, a verdade, com seriedade. Está tudo bem com você? Como eu posso orar pela tua vida? É diferente. E quando a gente faz isso, e quando a gente sempre está disposto a fazer isso, o que acontece? A igreja toda é tratada. Não fica ninguém sozinho. Não fica ninguém largado no canto. Veja então que o nosso papel é ir, mais do que esperar que alguém venha até nós. Dito tudo isso, nós podemos olhar para o texto e verificar que exatamente essa é a preocupação do apóstolo Pedro. Igreja viva para refletir a graça de Deus nos seus relacionamentos internos. Primeira parte do texto, primeiro de 2 versos, nós vemos então que ser modelo de vida em sociedade é o dever do povo de Deus. Ser modelo de vida em sociedade é o dever do povo de Deus. O apóstolo Pedro começou essa sessão, lá no capítulo 11 do verso 2, falando que nós devemos viver como bons cidadãos do céu aqui. E ele termina com exatamente a mesma tese. Você vai ser um bom cidadão do céu aqui, se entre a comunidade dos santos você viver em verdadeira e profunda comunhão. É aqui que a gente aprende a viver em sociedade. Sabia? Se eu não consigo tratar bem o meu irmão que professa a mesma fé que eu, que exemplo de testemunho eu vou ser lá fora, querido? E outra, se nós aqui vivemos com amor uns pelos outros, isso demonstrado de forma clara, o mundo verá o Senhor a quem nós servimos. Ser um modelo de vida em sociedade é o dever da igreja. Veja que o verso 8 diz, finalmente, já falamos do finalmente, né? Tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Assim devemos viver, assim devemos agir, assim devemos nos comportar. Unidade, compaixão, fraternidade, amizade, misericórdia, humildade. Essas características, essas virtudes devem estar presentes em todos os nossos relacionamentos aqui. Uns em relação aos outros. O reino de Deus é um reino de amigos. Onde estão os teus verdadeiros amigos? Se não estão na igreja onde você congrega, tem algum problema na tua comunhão. Tem algum problema. Você está devendo alguma coisa para os teus irmãos que congregam na mesma comunidade que você. Gostaria de ilustrar isso, a importância da unidade e do amor, a importância de andarmos juntos, a importância de termos o mesmo modo de pensar. Isso não quer dizer uniformidade, isso quer dizer comunhão, associação profunda entre os crentes. Eu quero ilustrar o porquê isso é tão importante. Certo homem idoso, ele tinha 4 filhos. E a correria do dia a dia, e até mesmo um certo desinteresse dos filhos para com aquele ancião, fazia com que a relação deles fosse muito distante. De vez em quando o filho pegava o telefone, dava aquela ligadinha de 30 segundos para o pai, e aí pai, tá tudo bem e tal? Ah tá meu filho, tchau. Assim, né? Entre eles então os irmãos não se viam, eles não se relacionavam, não havia unidade entre esses irmãos. Conta-se então que aquele homem, aquele ancião, muito desgostoso com a realidade da sua família, ele então, já bem idoso, bem velhinho, decide vender todos os seus bens, se desfaz absolutamente de tudo, forma então uma pequena fortuna em dinheiro, abre 4 contas, uma para cada filho, divide o dinheiro em partes iguais, deposita lá no banco, e deixa anotado um bilhetinho para cada um dos filhos.
E o que dizia no bilhete era o seguinte, o bilhete era idêntico para os 4 irmãos. Deixei tudo o que tinha para que vocês desfrutem disso juntos. Aqueles irmãos que pouco se viam, receberam esse bilhete. Quando? Quando depois de algum tempo, pouco tempo, aquele homem morreu. E então, no sepultamento do seu pai, os 4 irmãos receberam cada um o seu bilhetinho. Passado aquele período de luto, passado aquele período de tristeza, e talvez até mesmo de remorso daqueles irmãos, vão-se às formalidades. Munidos da papelada, depois de uma leitura desatenta, relâmpago do testamento, afinal de contas eles já sabiam mesmo que cada um ia ganhar, cada um então começa a apresentar a sua proposta para o uso do dinheiro que o pai havia deixado naquelas 4 contas, uma em nome de cada filho. O filho mais velho se levanta e fala, eu acho que a gente tem que pegar o nosso dinheiro que o nosso pai deixou, a gente tem que ir para o mercado de ações, comprar tudo de ações das melhores empresas, porque logo a nossa riqueza vai se multiplicar. Filho mais velho apresenta então a sua tese. Segundo filho, ele diz, não, nada de ações, nós devemos comprar uma fazenda, devemos comprar uma fazenda bem grande, e com essa fazenda a gente vai então ter a nossa riqueza multiplicada, vamos comprar a fazenda, vamos para o agronegócio. Terceiro filho falou, nada de mato, quero saber de mato. Vamos para o centro da cidade, comprar um terreno bom, e a gente vai construir um centro comercial. E vamos então alugar e ganhar ali um bom recurso com aqueles imóveis. O quarto filho, o filho mais novo, aí sempre tem um preconceito aqui contra o filho mais novo, né? Ele falou, nada disso, ganhamos essa bolada, a gente vai comprar iate, carro, vamos gastar. Vamos embora gastar. E aquela discussão ficou cada vez mais aquecida, mais calorosa, no mau sentido. Não chegaram a um acordo, não chegaram à conclusão de como deveriam utilizar o dinheiro. Mas olha só, começaram a pensar, e nisso eles concordaram. O dinheiro está dividido em 4 contas. Cada um tem a sua. Se a gente não chegou no acordo, nosso pai já morreu, ele queria que a gente usasse juntos. Mas, já que não tem um acordo, vamos estabelecer um acordo aqui. O acordo que cada um faz o que quer, com o seu próprio dinheiro. E nisso eles incrivelmente concordaram. Em se separar, as pessoas concordam. É interessante, né? Tomar a decisão de se separar é rápido. Difícil é perseverar na decisão de manter-se juntos, né? Mas eles fizeram isso. Naturalmente, não era aquela quantia multiplicada por 4, né? Cada um só tinha o seu 1/4 do dinheiro. O que o filho mais velho fez? Comprou algumas ações, não deu para ser grande coisa, né? Afinal de contas, ele só tinha 25% daquele montante total que a fortuna do pai permitiria que ele comprasse. Comprou lá aquele meia dúzia de ações. E o segundo filho? O segundo filho comprou um sítiozinho, né? Queria ser fazendeiro, não deu, mas comprou um sítiozinho. Terceiro filho começou uma lojinha, começou a fazer a meia água para alugar. Quarto filho comprou um barquinho e deu entrada no seu carro. Financiou o resto, né? Porque não dava para comprar à vista. Foi o que deu para fazer. Cada um com a sua parte. E eles começaram então a se envolver, cada um no seu próprio empreendimento, e voltar àquela vida que antes viviam, de não ligar para os seus irmãos, de não conversar com os seus irmãos, de não ter nenhum contato um com o outro. Até que passado um mês, deles terem iniciado cada um o seu próprio projeto, o irmão mais velho
foi surpreendido porque de repente ele perdeu todas as suas ações. O segundo irmão teve que se desfazer do seu sítiozinho, ele foi confiscado. O terceiro teve que parar a sua obra das suas lojinhas para alugar. O quarto teve que vender o barco, e o carro que ele tinha dado entrada, ele ficou todo enrolado de vez, porque ele já tinha batido com o carro, e ele teve que ressarcir também o valor que ele deu de entrada. Aí você pergunta, por que o dinheiro não era deles? Lembra daquele testamento que eles deram aquela lida relâmpago? Então, eles estavam olhando tanto os números, os zeros, que esqueceram que lá no testamento estava escrito o seguinte: o valor é de vocês desde que vocês usem juntos. Se assim não fizerem, todo o valor dessa herança deve ser revertido para a ação de caridade. E os 4 filhos, egoístas, desunidos, que não viviam em amor, perderam o pouco que tinham. Essa história ilustra. Ela tem aquela famosa moral da história. Moral da história é que Deus nos manda ter o mesmo modo de pensar, mas queremos substituir a vontade de Deus pela nossa própria vontade. Negligenciamos a Bíblia, que na historinha aqui era o testamento. Queremos impor as nossas preferências como corretas, cada um tinha o seu projeto. E assim quebramos a comunhão do corpo de Cristo, por causa das nossas preferências pessoais. É claro que nós devemos lutar pela verdade. A verdade chama-se Jesus Cristo, é o seu evangelho. Disso nós não abrimos mão. Mas muitas vezes nós olhamos para o nosso irmão e nos colocamos numa posição de superioridade em relação a ele, e ao invés de doarmos a ele, abrindo mão dos nossos pretensos direitos, nós exigimos, batemos o pé e falamos, tem que ser do meu jeito, acabou. Não pode ser assim. Ao fazer isso, acabamos por perder as bênçãos que Deus nos dá ao vivermos a vida cristã, em amor aos irmãos e submissão a Deus. Você quer viver a plenitude das bênçãos de Deus? Viva em verdadeira e sincera comunhão com Deus e com seus irmãos. Nós devemos ser modelo de unidade e de amor. Esses irmãos da história ilustram como nós não devemos viver. Mas eu acho que a parede da igreja tem que ser rosa, mas eu acho que tem que ser azul, mas eu acho que tem que ser verde. Meu irmão, por favor, abra a mão da sua cor preferida, em prol de viver bem com o seu irmão. Mas eu acho que tem que ser desse jeito. É uma bênção ser batista, porque daí a gente vem aqui, e conversa. Não, mas eu vou lá na assembleia, já vou levar tudo armado, sabe, assembleia? Angélica, vou levar tudo montadinho, até um documento. Eu vou levar lá e quando chegar naquela hora daquela proposta, eu vou, já falei com um monte de gente, já fiz o meu eleitorado. Misericórdia. Quer se preparar para a Assembleia da Igreja, meu irmão? Coloca o joelho no chão. Abre a Bíblia. Lê a Bíblia. E quando você chegar aqui, ama o irmão. Ama o irmão. Viva querendo o bem dele. O bem de quem está ao teu lado. O bem do corpo todo. E aí sabe o que vai acontecer? Nós de fato teremos aquilo que antigamente chamava de culto administrativo. Vai ser um culto. O Senhor vai se agradar. E isso para aqui, para a Assembleia da Igreja,
que alguns de nós, infelizmente, quando o pastor anuncia, levanta e vai embora. Tome cuidado, você está negligenciando a tua responsabilidade. Porque no dia que você foi aceito aqui na frente, que todo mundo levantou a mãozinha para você ser recebido, seja pelo batismo, declaração de fé, transferência ou qualquer outra coisa, você se comprometeu em andar com a sua igreja. Então começou a assembleia, você vai ficar sentadinho no lugar. Quando tiver a proposta, você vai votar. É assim, você vai participar. Vai interagir. Tá, crente batista? Ah, mas eu sei que a diretoria vai fazer o melhor. Não se esconda da sua responsabilidade. A diretoria está fazendo o melhor na responsabilidade dela. Faça o melhor na sua. E isso se aplica a todos os outros contextos decisórios, de comunhão, de serviço. Ah, vamos lá e vamos fazer um mutirão. Vamos? Ah, mas é para pegar no pesado. É isso aí. É isso mesmo, para lavar banheiro. Vamos embora. É assim que temos que ser, meus irmãos. É assim que devemos viver. Em unidade e em amor. Eu conheci, quando eu era criança e adolescente, esse irmão já era muito idoso. Era um pescador ali na Pedra de Guaratiba e presbítero de uma igreja. Aqui na nossa igreja nós não temos essa figura do presbítero, mas algumas denominações têm. E o irmão João, ele era presbítero da igreja lá na Pedra de Guaratiba. E certa vez, a igreja tinha um terreno muito grande, foi discutido na assembleia o que ia fazer com aquele terreno. Essas discussões de terreno sempre são complicadas, né? Um quer vender, fala que a igreja nunca vai crescer para usar aquilo lá, misericórdia. Nunca seja esse seu voto, em nome de Jesus. Que a igreja cresce, cresce sim, né? Pode não crescer na tua vida, mas né? Você vai morrer, vai ter outra geração. Então a igreja vai crescer. Enfim, cada um tem a sua ideia. E o nosso irmão lá, ele queria que aquele espaço fosse utilizado para a escola dominical. Ele era semi-analfabeto, mas ele queria que fosse construído ali salas para fosse feita a escola dominical. E foi discutido porque tinha um outro grupo que queria construir o campo de futebol da igreja. Foi discutido e no final de contas, sabe o que aconteceu? Na votação, a maioria votou pelo campo de futebol. Aí você fala, coisa de crente estranho esse, né? Mas preste atenção no que o irmão João fez. A igreja votou, passou na ata, e o pastor então falou, irmão, já que ficou decidido o campo de futebol, a gente precisa vir aqui, acertar o terreno e plantar grama. Vamos marcar no sábado tal. Sabe quem foi o primeiro a chegar? O irmão João. O primeiro a chegar para plantar a grama do tal do campo de futebol. É isso aí. Assim como o irmão João, eu preferia as salas, sabe, Angélica? Depois eles até construíram no outro lugar lá. O terreno era tão grande que teve espaço para construir depois. Mas a igreja votou o campo. O irmão João foi com a sua igreja. E eu quero ir com a minha. E eu desafio você a fazer o mesmo. Devemos ser modelo de graça, de unidade, de amor. Como ser modelo de graça? Verso 9 diz, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Minha proposta perdeu, sumi da igreja e paro de dar o dízimo. Não. O irmãozinho pisou no meu calo, ele me chateou. Não. Você não some da igreja. Você não faz fofoca, você não vai na casa dos outros difamar o irmão. Não, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. E por que a gente tem que responder com palavra de bênção? Porque para isso mesmo vocês foram, o que o texto diz?
Segue aí. Passa o próximo slide aí, irmão, que essa palavra é importante. Para isto mesmo fostes chamados. O Senhor que nos chamou das trevas para a sua luz, que nos chamou para proclamarmos as virtudes dele, ele nos chama para pagarmos o mal que recebemos com o bem, a ofensa com a bênção. Esse é o nosso chamado. Aí eu tenho um chamado, vou pregar na China. Sim, você tem um chamado, você pode até ir para a China, mas o teu chamado de agora é você pagar o mal com bênção. Agora, por que é mais difícil abençoar o que nos ofendem do que ir para a China? E eu não estou falando que ninguém deva ir não, pelo contrário, tem que ir mesmo. Só que se você não faz o certo aqui, você acha que você vai fazer lá? Não vai. Se não cumpre o chamado fundamental de amar o próximo, vai amar o cara todo estranho lá que fala outra língua, que é todo diferente, a cultura esquisita, que no primeiro momento não vai te tratar bem, porque normalmente é isso que acontece. Qual é o primeiro chamado que eu estou deixando de cumprir? O chamado de abençoar os que me maltratam. O chamado de abençoar o meu próprio irmão, que em algum momento me ofendeu ou me magoou. Ah, queridos, devemos ser modelos de graça. Nós fomos chamados para isso. E foi para isso que o Senhor nos salvou. Olha como o verso 9 termina. A fim de receberem bênção por herança. Que bênção é essa que recebemos por herança? É a salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para receber a salvação, só que no pacote vem o abençoar aqueles que estão ao meu redor. Ah não, eu fui lá na frente no apelo, porque agora eu quero ir para o céu. Sim, ok. E é bom querer ir para o céu mesmo, queira. Sonhe com isso todo dia. Clame ao Senhor pelo retorno do seu filho. Mas saiba que enquanto ele não vem, a gente precisa amar uns aos outros. Afinal de contas, sabe quem que vai estar lá no céu? É esse pecador que está aí do teu lado. Esse mais um monte de outros. Até aqueles por quem você orou para Deus levar. Vai ter crente desistindo do céu agora. Desista não. Porque lá não vai ter pecado. Nem o dele. E glória a Deus, o teu também não. Como eu ansei por esse dia em que o meu pecado vai ter ficado para trás. Porque o fato é que se eu e você somos sinceros conosco mesmo, nós deveríamos olhar muito mais para o nosso próprio pecado do que para aquele que está do nosso lado. Sabe por que muitas vezes a gente não perdoa o nosso irmão, a gente não releva as pequenas falhas do nosso irmão, a gente não se dispõe a andar ao lado daquele que precisa do tratamento com relação ao seu pecado? Porque nós perdemos a dimensão do Evangelho. Porque o Evangelho começa denunciando o meu e o seu pecado. E aí quando eu começo a achar que o pecado do cara do lado é maior do que o meu mesmo, é porque eu perdi a dimensão do sangue de Jesus sobre a minha própria vida. O meu pecado deveria me desesperar. Me desesperar. E desesperados nós deveríamos correr para a cruz. E isso deveria se repetir todos os dias. Não para que a gente fosse salvo todo dia, porque não existe isso, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Lema Batista. Tá certinho. Tá? Mas é porque todo dia o pecado que ainda está dentro do meu coração deveria gerar uma perplexidade tal, que a única resposta e a única solução para eu continuar caminhando naquelas horas do dia é olhar para a cruz do meu Salvador. Esta é a minha herança.
ter recebido o lavar regenerador do sangue vertido na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Devemos ser modelo de unidade, devemos ser modelo de amor, devemos ser modelo de graça. Segundo ponto, vemos no verso 10, 11 e 12, que o apóstolo Pedro ele faz uma citação praticamente direta, literal, do Salmo 34, versos 12 a 16. As pequenas diferenças que você vai encontrar entre o texto da tua Bíblia em português, lá do Salmo 34, e aqui o texto da citação do apóstolo Pedro, tem a ver com algumas questões linguísticas da tradução do hebraico para o grego, a chamada Septuaginta, a tradução dos 70, que era a tradução que mais circulava ali nos dias dos apóstolos. Então, muitas vezes a gente pensa, Pedro ele sabia o hebraico, afinal de contas ele era judeu, mais ou menos, porque a língua franca era o aramaico, não era o hebraico, então ele sabia o hebraico por causa da liturgia, porque a liturgia da sinagoga era feita em hebraico, mas não era uma língua que ele falava todo dia, a língua que ele falava todo dia era o aramaico, mas também o grego, porque o grego era como o inglês dos dias de hoje, era aquela língua que você tinha que falar se você queria ir para outro lugar fora da tua terra, e que alguém te entendesse. De modo que o grego dos apóstolos realmente não era grande coisa. Quando a gente estuda lá no seminário a língua grega e vê Pedro, vê João, a gente vê que era um grego meio elementar, Talvez como o nosso inglês aí de hoje, que a gente se vira, A gente se vira, a gente não morre de fome, dá para escrever um pouquinho, dá para ler um pouquinho. E assim era, de certa forma, o grego koiné dos apóstolos, isso a gente vê estudando a língua do Novo Testamento. Por isso, normalmente eles citam o Antigo Testamento da tradução do grego, não direto do hebraico. Isso justifica algumas das pequenas diferenças que a gente acaba encontrando no texto. Só para você saber, porque talvez alguém fale, tá vendo, a Bíblia é cheia de erro. Não é erro, o cara está pegando de uma tradução, igual quando a gente lê na nossa Bíblia em diversas traduções. Não é isso? Eu não pedi para o Douglas trocar a tradução agora mesmo? Por quê? Porque eu queria que os irmãos acompanhassem as mesmas palavras que eu estava lendo aqui. Se ele trocasse a tradução ali no projetor, o irmão ia falar, essa palavra está diferente, mas é um sinônimo, a ordem que mudou um pouquinho, nada que vai interferir no significado do texto, tá? Então isso é importante eu dizer para que você compreenda. Aqui ele está citando o salmista. Salmo 34 é um salmo muito bonito, mas ele seleciona esse trecho que vai do verso 12 até o verso 16. Fica até difícil para a gente dividir essa parte, porque é uma poesia, então tem a fluidez de uma canção. Aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Veja que o texto ele tem uma sequência lógica e uma unidade poética. Primeira coisa que a gente tem que observar nessa parte, que trata basicamente do seguinte: ter a alegria de viver é privilégio do povo de Deus. A primeira parte diz que o nosso dever é ser exemplo da vida em sociedade. A segunda parte diz que é nosso privilégio ter alegria enquanto vivemos isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? A casa do Senhor. Quando você sai domingo de manhã para vir para a escola bíblica discipuladora às 8h20 da manhã, pontualmente, Angélica, terminando às 9h20. Quando você vem até aqui para isso, você não tem que vir cantando cânticos de lamento. Você tem que vir cantando cânticos de alegria. Porque você vem até esse lugar para ter um encontro com o seu Deus, com o Senhor, um banquete espiritual, mas não apenas isso. Você vai desfrutar desse banquete com os teus irmãos. Imagina uma festa toda preparada, aquele bolo maravilhoso, aquele salão enfeitado, muita comida.
tudo muito bem preparado, a música, a decoração, tudo. Mas a festa é de uma pessoa só. Tem graça essa festa? Tem não. Por melhor que seja todos os adereços, todos os preparativos da festa, festa de uma pessoa só não existe, não é festa. Quando a gente vem aqui, a gente vem festejar. E a gente vem festejar com os nossos melhores amigos, com os nossos irmãos, aqueles que foram comprados com o mesmo sangue que nós. Veja que o texto diz: quem quiser amar a vida e ver dias felizes, o texto fala de alegria. Ninguém quer ter uma vida infeliz, não é verdade? Ninguém deseja infelicidade. Qual é o segredo então para ter uma vida feliz? Viver unidade, amor e graça. O texto segue, e ele vai dizer: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Veja que o propósito maior de Deus é nos dar uma vida feliz. E vida feliz não tem a ver com ter muitas coisas, com ter prestígio, com desfrutar dos prazeres dessa vida. Não, o ser feliz tem a ver com estar onde Deus está. Desfrutar da presença de Deus. E Deus habita no meio do seu povo. Ser justo diante de Deus é ser justificado por Jesus através da fé. A esses justos Deus permite uma vida que glorifica a Ele por meio das boas obras. As pessoas vivem assim. As pessoas que vivem assim, fazem Deus feliz. E não há nada nessa vida que traga mais felicidade para nós mesmos do que fazer Deus feliz. Assim é a vida da comunhão. A vida de pessoas que têm um único propósito, que não é receber mais, mas é dar mais glória a Deus. E quando fazemos isso juntos, nós mesmos somos presenteados. Em contrapartida, o texto termina nos dando um alerta. Porque se de um lado há o segredo da felicidade, que é uma vida que glorifica a Deus e que desfruta da comunhão, há também o segredo da infelicidade. O segredo da infelicidade é andar longe dos caminhos do Senhor. Pois para esses que andam longe do caminho do Senhor, Deus irá voltar o seu rosto. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. E assim o texto acaba. Como eu e você temos vivido a vida da comunhão? Como aqueles que praticam o mal e, consequentemente, o rosto do Senhor se voltará contra nós? Ou como aqueles que desfrutam a paz e vivem a paz dos justificados? E, portanto, andam em obediência ao Senhor e desfrutam do favor do seu Deus. Como temos vivido? Quero terminar deixando desafios para nós nessa noite. Primeiramente, devemos buscar a unidade da igreja em torno da palavra de Deus. Devemos buscar a unidade da igreja em torno da palavra de Deus. Por quê? Porque é a nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é ser exemplo da vida em sociedade. Como faremos isso? Em primeiro lugar, lendo o testamento juntos. Na verdade, lendo 2 testamentos, Antigo e Novo. Ambos, palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante. Autoridade suprema para a igreja do Senhor em matéria de fé e de prática. Essa é a Bíblia Sagrada, essa é a nossa confissão de fé. Cremos na palavra de Deus, e isso não pode ser para nós apenas um símbolo, isso tem de ser para nós uma realidade. Quando a Bíblia fala, todos nós devemos nos calar. Devemos estudar a Bíblia juntos, com a disposição sincera de obedecer. Segundo, devemos viver a Bíblia juntos. Aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra deve ser vivido comunitariamente. É muito difícil viver isso sozinho. Mas é possível viver ao lado de irmãos com o mesmo propósito.
Terceiro lugar, precisamos corrigir-nos pela Bíblia juntos. Sim, esse é um ponto que a gente não gosta muito de falar. Disciplina. É uma palavra difícil, né? Ninguém gosta de estar diante ou debaixo da disciplina. Mas o fato é que eu e você somos pecadores, então precisamos de alguém que nos ame a ponto de dizer: Lucas, você está errado. Porque só dizer, tá certo, pastor, é isso aí, vai lá. Não. O único que merecia sempre o joinha era Jesus. E acabou na cruz, né? Acabou na cruz não, passou pela cruz, corrigindo, né? Passou, no terceiro dia ressuscitou, 40 dias depois subiu aos céus, e lá está, em breve voltará, pisará novamente nessa terra. E enquanto ele não pisa, eu e você continuamos pecando. E enquanto pecamos, glória a Deus por aqueles que são sinceros e verdadeiros o suficiente para nos abraçar, dizer: meu irmão, eu te amo, mas você está errado. Eu te amo e quero andar com você, mas vamos para o outro lado, porque esse lado aí não está bom não. Mas se de um lado é nosso dever demonstrar ao mundo como viver em comunidade, por outro lado é nosso privilégio desfrutar da alegria que isso proporciona. Então, meu amigo, eu quero desafiar agora as tuas emoções. Alegre-se profundamente por viver a vida que Deus planejou para mim e para você. A alegria do Senhor é a nossa força. Está difícil levantar de manhã e seguir adiante? Alegre-se no Senhor, é uma ordem. E o melhor lugar para você se alegrar no Senhor é você estar junto dos outros que têm esse mesmo fundamento. Eu fico muito preocupado quando dizem: não, eu sou desigrejado, a igreja me machucou, então não vou mais na igreja. Eu tendo a crer que esse cara não é crente. Eu só não digo com certeza absoluta porque eu não sou Deus, né, Angélica? Mas eu tendo a crer que esse camarada não tem a menor noção do que seja o Evangelho. Porque se Cristo Jesus veio até aqui para salvar os seus inimigos, quem sou eu para reclamar do meu irmão que é pecador igual a mim? Então tira o foco daquilo que te machucou, tira o foco daquilo que te ofendeu, tira o foco daquela situação que ficou marcada negativamente na tua vida com a igreja e olha para a alegria da adoração. Adoração que não deve ser feita de forma individual. Adoração que é um banquete quando é feita em festa, comunitariamente. Queridos irmãos, nosso propósito hoje foi demonstrar que a vida da igreja deve refletir a graça de Deus. E o meu desejo profundo é que a nossa igreja, até que o Senhor Jesus mais uma vez pise nessa terra, viva exatamente assim. A começar de mim. Não do que está do meu lado, de mim. Você pode ficar de pé, por favor? Santo Deus, com o poeta nessa noite, nós clamamos ao Senhor, a começar de mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. E que assim, ó Deus, haja amor em lugar da frieza, que haja perdão no lugar do ódio, e que o Teu corpo, dia após dia, cresça rumo a refletir a perfeição de Cristo Jesus, nosso Salvador. Em nome de quem nós oramos nessa noite. Amém.